eu estou muito contente em abrir essa roda de conversa, porque o tema comunicação não violenta entrou na minha vida há algum tempo já, bastante tempo, e lógico que não é uma solução mágica, uma fórmula mágica, que elas não existem, mas ele aprender, estudar e continuar entendendo sobre comunicação não violenta me ajudou muito com algumas questões, principalmente sair do piloto automático, né, e lidar com a conexão com as pessoas. Então, por isso que eu estou tão feliz em trazer esse tema aqui hoje, nesse momento, e com essas pessoas queridas e tão especiais. Então, a gente começa esse encontro de hoje apresentando aqui os nossos convidados. Eu sou a Ângela Cidrão, sou head de projetos educacionais na Captiva Soluções Educacionais, e vou apresentar aqui os meus convidados, né? Esse projeto ele tem por objetivo sempre trazer o tema e ser discutido por vocês que estão aí com as suas contribuições, perguntas e experiências, e também sempre a gente convida uma pessoa, um especialista que estuda o tema a fundo e que traz contribuições da perspectiva de um estudioso. E, nesse caso, hoje, essa pessoa está representada aqui pela Eva Bonfim, uma grande amiga e estudiosa, entusiasta, né, da comunicação não violenta, está sempre trabalhando com muitos grupos, e a Eva, junto com o André, foram os responsáveis pela criação do nosso curso de comunicação não violenta, que eu vou falar daqui a pouco. Então, Eva, seja muito bem-vinda e muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada, Eva. Pode abrir seu microfone, fica à vontade. Oi, gente, boa noite. É uma satisfação estar aqui com vocês, né? Hoje, para falar um pouco aí sobre a comunicação não violenta. E aí, para a gente começar, né? Vou apresentar todos os nossos convidados, Eva, e aí já volto com você, viu? Então tá bom. Já estou ansiosa, né? Eu trouxe também para conversar com a gente a Patrícia Jolo, também é uma profissional e uma amiga muito importante, especial. Aí a gente e trouxe a Patrícia, porque a Patrícia é uma executiva da ClearSale e ela assim utiliza, né? E a gente brincou aqui enquanto a gente estava se preparando para esse webinar, ela utiliza sistematicamente comunicação não violenta nas experiências dela. Acho que ela veio descobrir aqui, né, Paty? Então, seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, boa noite, pessoal. Obrigada, Ângela e André e Eva, pelo convite. Eu estava um pouco apreensiva de participar, porque, na verdade, eu sou uma aprendiz, né? Eu sou uma entusiasta do tema, gosto muito, e uma eterna aprendiz de ferramentas que possam melhorar nessa comunicação e nesse relacionamento, né? Tem um pilar da cultura na nossa empresa que fala: o profissional é uma pessoa, e as duas coisas não são desvinculadas. Então, quando a gente fala do desenvolvimento na comunicação e no relacionamento, serve para tudo, serve para a vida, né? Então, eu sou uma aprendiz nessa tarefa e estou sempre buscando e estudando formas de melhorar e de encontrar as melhores formas de se comunicar e de se relacionar. Então, obrigada pelo convite, espero poder contribuir aqui com a turma e com vocês. Com certeza, obrigada, Paty. E também o André Botelho é nosso designer instrucional na Captiva. Ele foi um dos responsáveis aí por todo esse movimento e desenvolver esse treinamento de comunicação não violenta. Então, a gente trabalhou muito junto, né?
E, André, é uma alegria poder contar com você nesse bate-papo hoje, porque certamente você vai ter muito a contribuir com a gente, né? Porque a CNV é um tema que está sendo muito tratado dentro das empresas, muitos treinamentos sendo desenvolvidos, e a seriedade com que você trabalhou com esse tema foi sensacional. Então, é uma alegria tê-lo aqui com a gente. Olá, gente, boa noite. Eu fiquei bem feliz quando surgiu o tema CNV, porque CNV é uma coisa que eu acredito pessoalmente, e é um tema que eu já tinha ouvido falar e tinha estudado um pouquinho, então eu sabia basicamente do que se tratava, e daí com a Eva a gente mergulhou de cabeça para criar o curso, então foi muito legal, porque eu pude criar um curso sobre uma coisa que eu acredito. E isso é muito bacana, porque eu acho que daí eu levo muito de mim para o curso. E é muito legal que também a gente vai poder, todos nós, dentro da Captiva, a gente vai poder fazer isso também. Então, isso é muito legal. Eu estou feliz de poder levar para todo mundo isso. Obrigado. Obrigada, André. Muito obrigada. E eu estou vendo aqui um monte de gente conhecida, né? Já quero agradecer aqui as participações. Estou vendo a Joana Nórcia. Joana, obrigada por se conectar. Estou vendo aqui o Maurício Vieira, a Márcia Felisbino. Obrigada, gente, pela participação. Lígia, Liliane Mello, enfim, ao longo do nosso encontro, vou trazendo a Cristina Malaquias. Obrigada, Cris. Vou trazendo aí. Eu quero já deixar a Ângela, né, minha xará, Ângela, da Rede Brasil. Obrigada, Ângela, por estar aqui com a gente. Enfim, à medida que a gente vai evoluindo aqui com o nosso encontro, por favor, façam perguntas pelo chat, está aberto a perguntas, as contribuições, tá bom? E eu já vou começar aqui fazendo uma provocação, né? Porque já que eu falei que, para mim, a comunicação não violenta ela veio, né? Me tirando do piloto automático, essa foi a grande diferença que a comunicação não violenta fez para mim, a partir do momento que eu comecei a estudá-la. Eu vou já fazer uma provocação e vou começar com você, Eva. O que né? Como é que as pessoas estudam, aprendem CNV? O que ela precisa saber para começar a praticar CNV? É com você, Eva. Abra o seu microfone, pode ficar à vontade. Então, Angela, eu já estava ansiosa, já queria falar antes, né? Eu vou falar agora. É porque eu realmente eu fui violenta te interrompendo, Eva? Não, desculpem. Você não foi violenta. Obrigada. Que a gente tem que praticar, né? Tem que ser coerente com o que a gente fala. E às vezes nem sempre dá, né? Eu acho que a gente precisa contextualizar o que é essa violência, né? Também, né? A gente está falando de violência, mas assim, que violência é essa que a gente está falando, né? E aí eu falo que tem um nome e um sobrenome, né? Então a gente tem a comunicação e tem o não violenta, né? E a comunicação, todo mundo percebe que é importante, porque a gente se comunica o tempo todo, né? Desde que a gente nasce, a gente fica querendo falar, né? Igual os nossos pais, a gente vai crescendo, tendo essa vontade de se comunicar que nem os outros, né? Para que os outros nos entendam. E aí, a CNV, ela nos ajuda nesse lado aí de como a gente pode se expressar, né? Como a gente pode falar, né? De uma forma que o outro entenda a gente, mas sem ferir o outro e sem engolir sapos, né? Então, é uma forma de se comunicar que você consegue se expressar com honestidade, com autenticidade, né? Mas que você não vai machucar o outro nessa comunicação. E esse machucar não é só, né? Como a gente vê a violência muitas vezes aí como gritar, xingar, né? Bater. E aí, na comunicação, existem violências sutis, né? E aí, o que seria, né, isso na prática, né? Que foi o que a Angela perguntou, né? Então, a gente tem um movimento aí com a CNV, né? Ela serve
a gente encontrar o que está vivo dentro da gente, né? Então, pensar aí quais são os nossos sentimentos, né? O que a gente está sentindo, o que a gente está precisando, o que importa, né, para a gente, fazer o mesmo movimento com o outro e também se conectar com os ambientes, né, os sistemas. E aí, pensando, quando a gente fala em sistemas, a gente está falando também das organizações, né? Então, como que a gente se conecta com a gente mesmo, aí a comunicação interpessoal, como a gente se conecta com o outro, a comunicação interpessoal, e aí a comunicação sistêmica, que é, né, a gente com o meio, né? E aí, agora a gente está num momento aí de pandemia, né, Ângela? E a gente sabe o quanto que é importante a gente estar conectado, e a gente se viu aí num momento de que ficou muito claro o quanto a gente está interconectado, né? E eu queria fazer um exercício, uma provocaçãozinha já para começar, né? Pedir para quem está aqui nos assistindo pensar nesse momento, né? Como eu me sinto com o que está acontecendo aí, né? Nessa situação que a gente está vivendo. Eu vou pedir para vocês responderem essa pergunta no nosso chat, né? Como que vocês se sentem com o que acontece aí e agora, né? Como que você está se sentindo com o que acontece com a pandemia e como que você está agora? Se vocês puderem responder, vai ser legal a gente já começar a fazer esse exercício. E a CNV, ela serve a isso, a gente observar como a gente responde à vida. Então, a vida nos traz aí esse momento, como a gente está se sentindo com relação a essa situação que nos apresenta, né? E quais são as necessidades que estão por trás aí, né? De como a gente se sente. Aí eu vejo aqui que tem várias pessoas trazendo, Ângela. E aí, pensando nessas necessidades, é interessante a gente ir a fundo em como a gente também consegue lidar com, né, o fato da gente não poder usar as mesmas estratégias que a gente usava antes para lidar com essas necessidades, para satisfazer essas necessidades, né? Então, é interessante como a CNV ela tem uma possibilidade de criação, existe uma criatividade que surge aí, né, de quando eu faço essa avaliação, quando eu vou lá no âmago, eu entendo a necessidade e eu penso em como eu posso fazer para satisfazê-la, eu crio possibilidades, né? Eu respondo essa pergunta pensando que pedidos eu posso fazer para mim, que pedidos eu posso fazer para o outro, né? O que eu posso fazer aqui nesse lugar, nesse ambiente, com essas pessoas, para que a gente consiga criar novas possibilidades. E aí, para que a gente crie junto, a gente precisa criar pontes, né? Fazer essa ponte de conexão primeiro, para que a gente consiga, juntos, chegar em soluções. Nossa, Eva, eu te agradeço esse início, e assim, eu fiquei aqui vendo os comentários e tentando escrever, né, como eu me sinto, e acho que eu me sinto tanta coisa agora, eu estou sentindo tanta coisa nesse momento, que cada um que foi falando, né, frustração, a Ângela falou em desenvolvimento, eu estou me sentindo um pouco de cada um que eu olho aqui, né? A Ana Batar, a Ana, obrigada pela sua participação, falou que está se sentindo com saudade de abraçar a mãe, eu também. Então, assim, não posso chorar agora, mas é isso, né? Essa emoção que quando a gente olha para esse sentimento, a gente vai encontrando, né? Então, entediado, tem um monte de coisa aqui que eu tô junto também me sinto muitas vezes entediado. E aí eu já quero emendar essa sua fala com a Patrícia, e perguntar para você como liderar e fazer gestão, né, de uma equipe num momento tão especial como esse, e como se você acredita que a CNV tem te ajudado nesse momento? Assim, dos itens, o que eu acho mais difícil nesse momento de aplicação de CNV, primeiro, sim, eu acho difícil, é um desafio, é um aprendizado, porque uma das coisas que eu gosto de fazer na liderança e que está conectado com o CNV é a observação, né? Você observar. Então, tem lá
uma regrinha básica, né? Tem os 4 passos que não necessariamente precisam ser seguidos, mas um é observação, né? Depois tem que sentimentos que isso te causa ou que sentimentos você observa no outro. E nessa distância, essa observação, você tem que desenvolver outros métodos para observar, porque você já não está vendo as pessoas no dia a dia. Então, de que formas a gente observa para tentar identificar sentimentos e necessidades de uma equipe que você não está em contato todo dia, que você não está vendo e que você não está tendo a mesma dinâmica que você tinha antes. Então, se eu te disser que eu já descobri como fazer isso, não é verdade, eu acho que é uma descoberta que a gente vai ter que acontecer, né? Porque esse trabalho à distância, ele vai ser uma realidade. Pelo menos na minha empresa, a gente já percebe que isso vai ser uma realidade, mas um pouco diferente. A gente não vai ficar sem se ver por 4 meses. A gente vai ter alguns contatos, alguns encontros, confraternização, algum treinamento e tal. Mas então eu acho que essa parte da CNV, que é a observação, a identificação do sentimento, a identificação da necessidade ou o encontrar que pedidos que eu posso atender ou que pedidos que eu posso fazer para a minha equipe a partir de tudo isso, fica fragilizado, porque a gente vai perdendo alguns desses componentes e o grande desafio nesse momento é descobrir formas de fazer isso à distância. Então, a gente tem alguns encontros virtuais em que você observa uma carinha ou outra, você tem nos grupos de WhatsApp alguém que de repente participava muito e de repente some, não se expressa mais, então você observa isso e já busca um sentimento, o que está acontecendo com aquela pessoa. Tem pessoas que são mais abertas e elas mesmas dizem o que estão sentindo, e aí é mais fácil. Então, eu estou me sentindo assim, não só com relação à situação atual, mas à forma de liderança à distância, a forma de acompanhamento de resultado, a forma de cobrança, enfim. Eu estou colocando especificamente nesse momento que é a distância. Então, eu acho que é um desafio e que ainda estou aprendendo, mas essa questão da observação e da identificação dos sentimentos à distância é um desafio que, se no dia a dia já exige uma conexão, já exige uma intenção real da observação, né, sem julgar, etc., a distância fica ainda mais desafiador. Então, é um aprendizado diário. Isso, e eu acho que essa postura da Patrícia, né, de trazer essa vulnerabilidade, né? A gente está aprendendo nesse momento, então, por isso tão importante a gente observar os sentimentos, não só do outro, né? Mas os nossos próprios sentimentos. E eu estou vendo aqui, né? O pessoal que tem muita gente conectada pelo YouTube também. Estou vendo aqui os comentários e o Elidio Cano falou que para ele está sendo um momento de resiliência e inovação. E acho que quando a gente olha para isso, né, e pensa em inovação, normalmente a gente pensa muito em inovação tecnológica, em ferramentas, né? E na minha perspectiva, e vendo aqui os comentários, eu entendo a inovação como uma redescoberta também dessa humanidade, né? Dos sentimentos, das necessidades que a gente tem. E aí, quando a gente começou a falar de CNV muito intensamente lá na Captiva, para desenvolver o curso, tudo, a primeira preocupação e o que a gente quis trazer para o nosso time, e aí o time direto que desenvolveu já passou a estudar o tema, mas foi levar a comunicação não violenta para todo mundo. Então, essa semana a gente vai fazer com todos os nossos colaboradores esse curso. E o que é algo super importante para a gente, porque... e aí eu já emendo essa minha fala com a pergunta para o André. André, como que, a partir do seu envolvimento com comunicação não violenta, como desenhar e desenvolver cursos, seja de qualquer tema, né? Porque a gente está falando à distância, então a Patrícia trouxe a questão de
gestão à distância, tudo, mas a gente está com um desafio, né? Porque todo mundo quer treinamento online, todo mundo está querendo EAD, treinamento à distância. Como é colocar essa humanização nos treinamentos que a gente desenvolve, né? Para gerar interatividade, não ser, né, frio. Queria ouvir um pouquinho de você, essa relação. É interessante que a gente pode usar a CNV como ferramenta criativa até, porque a CNV está diretamente conectada com a empatia, né? Você precisa entender o outro para conseguir entender o que ele precisa, o que ele deseja, e para você também se entender o que você precisa, o que você deseja. Então, quando você usa a CNV como ferramenta criativa, ela é muito interessante porque ela te permite justamente se colocar no lugar do outro e entender o que o outro está esperando receber, o que vai tocar esse outro. Então, me ajudou muito a criar, e me ajuda no dia a dia, porque me ajuda a entender que tipo de... como eu preciso transformar a informação para que ela chegue na pessoa, como que eu preciso preparar essa informação para que a pessoa consiga receber aquilo que eu estou dizendo. E nesse momento em que a gente está no isolamento, a educação digital ela ganha esse tamanho muito grande que ela tem atualmente. E é interessante porque tem uma relação também com a inovação. A gente até tinha falado esses dias sobre isso, e eu particularmente acredito que inovação não tem que ser um departamento da empresa. Ela tem que ser parte do DNA do dia a dia. Tem que fazer parte do que você faz no dia a dia. Porque quando a inovação é um departamento, então ela sempre acaba... É uma coisa que fica artificial, e a gente até às vezes tem histórias de empresas mais tradicionais que criam um departamento de inovação, e esse departamento tem que ficar até fisicamente fora da sede. Tamanho é o desconforto que a inovação causa no contexto tradicional. E eu vejo que a comunicação não violenta, ela também faz muito mais sentido quando ela está impregnada dentro do jeito de fazer. Como a gente também estava conversando com a Patrícia, e eu perguntei para a Patrícia se a Patrícia aplicava sistematicamente a CNV no dia a dia dela, e ela disse, não, eu acho que não explico sistematicamente. Ela começou a explicar o que ela fazia no dia a dia, e ela estava aplicando exatamente a CNV do começo ao final. Então, é justamente esse ponto que é onde eu acredito que é o ponto ideal onde a gente tem que chegar. Trazer a CNV para dentro do dia a dia como prática, assim como a inovação e assim como a educação digital. São as coisas que a gente precisa se apropriar delas, não como um departamento separado ou como uma linha estratégica, mas como ação do dia a dia. Obrigada, André. Muito legal. O André trouxe novidade, né? Falar aqui da CNV como processo de criatividade, amei, porque de fato a gente vem acompanhando vem fazendo esse exercício, né? E aí o que o André trouxe me fez lembrar, e vou emendar aqui com uma pergunta para a Eva, né? Ou um comentário que a Eva pode complementar ou trazer aí seu conhecimento, Eva. O André trouxe, né, essa questão da inovação, do quanto essa inovação causa desconforto, né? E quando a gente está trazendo isso para dentro da organização, né? Qualquer mudança que acontece, a gente sabe o quão desconfortável é. E eu me lembro, né, lendo o Marshall Rosenberg,
que ele conta lá em uma das suas passagens que ele trabalhou como mediador em situações de guerra, de conflito armado, mas que, para ele, um dos ambientes mais violentos é o ambiente corporativo. E aí, Eva, como é que você entende essa afirmação do Marshall Rosenberg, o nosso guru da CNV, né? Deus me livre de falar assim, não quero falar assim, mas é o pai da CNV. Como é que é isso, essa violência corporativa? Então, é interessante porque a Patrícia, ela trouxe na fala dela que na empresa que ela trabalha existe essa coisa de você não separar a pessoa do profissional, né? E aí, quando ele fala dessa violência, ele está dizendo justo isso. Muitas empresas têm aquela coisa de sentimentos, ficam do lado de fora, né? Entrou na empresa, nada de, né, trazer os sentimentos, como se trazer sentimentos fosse, né, algo que a empresa não consegue, que não tem nada a ver com o profissional. E não é isso. Nós estamos falando de pessoas do início ao fim, né? Somos pessoas, somos seres humanos, e a gente não consegue se separar e deixar um pedacinho do quebra-cabeça em casa quando a gente vai trabalhar e depois a gente junta quando chega em casa. Então, essa violência que ele fala, e também, né, tem uma questão de um jogo, né? Eu sempre falo que existe um jogo, né, nas empresas que é muito, não só nas empresas, assim, na comunicação em geral, né? Mas nas empresas eu acho que fica mais forte isso por conta dessa separação de não poder trazer o sentimento. Mas existe esse jogo, que é o jogo da culpa, né? De estar o tempo todo buscando culpados, né? O tempo todo apontando o dedo para quem é, né, o responsável no sentido de crítica e nem sempre buscando ali, né, uma solução. E isso é que causa violência, né? Causa vergonha, né? O sentimento de culpa que é degenerativo e não um sentimento de culpa que leva, né, você a chegar a algum lugar de reparação ou de criação, né, ou de criatividade, como o André falou. Então, o movimento que ele percebeu nas organizações como violento é justamente esse de, né, do que acontece na dinâmica que não permite que as pessoas sejam elas mesmas. No fim, elas têm que ser praticamente uma outra coisa e isso, obviamente, gera desconexão, né? Não pode gerar conexão, algo que seja desse tipo, né? E aí, a Eva traz essa desconexão, né, e essa separação, e a gente veio, né, principalmente as pessoas que ocuparam um cargo de liderança algum tempo, acho que as pessoas mais jovens ainda já estão vindo com outras perspectivas, né? Porque antigamente a gente não falava desses assuntos nas empresas. Mas eu quero entender um pouquinho com a Patrícia. Patrícia, como é que hoje liderar? E tem Patrícia, tem um monte de gente da ClearSale, tem muita gente lá no YouTube da ClearSale conectada, te prestigiando. Então, quero te fazer essa pergunta: como é que nesse momento, né, e que a gente está num momento de transformação, as pessoas da minha geração, não vou falar da nossa, tá, Patrícia? Porque eu sei que eu sou de uma geração anterior à sua. A gente sempre brinca sobre isso. Eu sou um pouquinho, né, mais experiente, né? Vou falar assim, um pouquinho. E aí, quando a gente se formou, não existia, né? Não era tema na universidade falar de empatia, de comunicação nesse sentido. E como é que liderar já num ambiente porque os ambientes organizacionais, né, a gente está falando que eles são violentos, e atualmente esses ambientes organizacionais têm pessoas interagindo diretamente, pessoas com 20, 30, 40, 50, 60, 70, todo mundo junto, né? Pessoas que vieram de gerações muito diferentes, com formações e com
valores diferentes. Então, como é que funciona isso, né, no dia a dia? O que eu acho interessante da comunicação não violenta é que quando você já começa do primeiro passo, ela não importa muito se você está falando de gerações diferentes, de culturas diferentes, porque o primeiro passo, que é o observar sem julgar, e a gente já tira isso da frente. Eu já tiro que o julgamento é porque a pessoa não sabe ou porque é de outra geração. Eu tiro isso, eu olho o fato isolado em si e começo a tirar dali o sentimento. Inclusive, o sentimento pode ser de uma desconexão, por exemplo, de uma pessoa que é de uma geração muito diferente que trabalha numa empresa muito jovem. Se eu observar as reações daquela pessoa e tentar identificar o sentimento dela e ela expressar que o sentimento dela é dessa desconexão e a necessidade que vem daí, e a gente explorar por esse caminho, a gente vai descobrir como resolver essa questão. Mas acho que quando a gente tem essa comunicação, quando a gente estimula isso na equipe, desde quando o André mencionou que eu falo que eu não faço de forma sistemática, porque eu não sigo os passos bonitinhos quando a gente lê o livro, mas se você consegue seguir pelo menos o primeiro passo e estimular isso na equipe de uma observação sem julgamento, os ganhos que a gente tem de engajamento, de uma conexão dentro da própria equipe já é tão grande que os outros já vão andando naturalmente. Então, é claro, e aí a gente fala das diferentes empresas. Então, primeiro, assim, eu acho que essa questão geracional, ela diminui e ela some na hora que você começa a fazer isso, observar sem julgar, esquece essa parte, vamos entender como a pessoa está se sentindo, vamos entender do que ela precisa, e isso pode ser que nem seja uma questão de geração, seja uma questão de perfil comportamental, pode ser que não tenha uma relação. Então, eu acho que é importante cada vez mais a gente não dar peso para isso, e não dar peso para essas questões em que a gente olha e vê a diferença, mas sim de investigar qual é o sentimento e o que está por trás disso. Eu acho que isso é bem importante. E eu digo isso para mim mesma, assim, eu trabalho numa empresa super jovem, e eu sou uma das gerações mais antigas da minha empresa. E aí agradeço meus colegas de ClearSale, e um dos motivos de eu ter tantos colegas aqui participando, e aí eu vou falar um pouco dessa questão das empresas em si. Eu hoje tenho sorte de estar numa empresa em que esse diálogo aberto, em que fala do profissional uma pessoa, em que as pessoas são estimuladas a ter esse tipo de comportamento, um respeito muito grande. Mas quando a gente fala, então isso facilita tudo, isso torna tudo muito mais fácil. Então o erro ele não é punido, você lá não se pune alguém que errou, não se busca culpado, se busca entender no processo qual foi o erro para corrigir. Então é mais fácil praticar numa condição assim. Mas o que eu vejo das empresas de uma forma geral é que quem conduz muito o comportamento que a equipe vai ter é o líder. Então, você pode isso também, claro, o líder, quanto mais experiente, ele tem mais condições de isolar e de conduzir a equipe naquele formato em que ele consegue. Então, se ele exercitar isso com o time, se ele provocar o time para que se comporte assim entre si, mesmo que ele esteja num ambiente mais tóxico, e aí ele sofre mais, porque talvez ele não consiga receber isso dos colegas, pares, etc., mas ele consegue promover um ambiente melhor dentro da própria equipe. Então, de novo, dentro da observação sem julgamento, dentro do estimular as pessoas a dizerem como se sentem, que necessidades que eles estão tendo, tentar atender os pedidos na medida que os pedidos de um não interferem também nos sentimentos e pedidos dos outros, porque aí está a grande dinâmica da coisa, né? Então, acho que mesmo nos ambientes corporativos mais tóxicos, é possível que se tenha equipes e que se tenham grupos que conseguem destoar do todo, porque a liderança consegue dar o tom dela. Então, eu acho que isso é muito importante e o papel do líder é fundamental nessa condução e no comportamento da equipe. Obrigada, Paty, porque essa dinâmica, entender o quanto trabalhar, né, com a comunicação não violenta, o quanto pegar a Eva não vai brigar comigo, né? Quanto é que a gente pega uma ferramenta como essa, a Eva fica brava quando a gente chama a CNV de ferramenta, tem razão, mas só para simplificar, tá? Só para falar mais fácil. Quando a gente pega uma ferramenta como a CNV,
a gente, né, quer levar isso a ferro e fogo. Então, eu vou fazer treinamento para todo mundo, eu vou trazer isso, eu quero que todo mundo conheça, mas quanto que levar isso para dentro da organização, para dentro da empresa, também vai ajudar a trabalhar com a cultura, com os valores, as pessoas olharem de uma forma, porque não é isolado, né? Não, e aí eu quero trazer aqui, buscar aqui do André. O André, quando a gente conversa muito, e a gente conversou muito ao desenvolver o curso, o André tem experiências, ele já trabalhou em organizações dos dois lados, né? As tóxicas e as não tóxicas. E André, como é que é essa experiência? Conta para a gente um pouquinho, não da perspectiva da liderança, mas da perspectiva em algum momento, né? Porque você já exerceu liderança e já passou pelo liderado, né? Como é que da perspectiva do liderado, perceber essas questões e trabalhar nesses dois tipos de organização? Essa é a pergunta de 6 milhões de dólares, é isso? Eu estou aqui na parte fácil, só faço as perguntas. Eva, se prepara. Eu achei interessante o que a Patrícia falou, de que mesmo nos ambientes mais tóxicos corporativos, você consegue ter grupos que se descolam e que conseguem criar vamos dizer, uma bolha de segurança, de confiança, de comunicação, de empatia, e você consegue, então, criar uma rede de apoio para conseguir ter um dia a dia saudável, agradável, com empatia, com comunicação. Então, assim, eu acho que eu jamais conseguiria glamourizar o ambiente tóxico, mas ele tem, para mim, ele me serviu como escola para aprender a tentar ser uma pessoa melhor, pelo menos para saber o que eu não deveria fazer, porque quando você está no ambiente tóxico é muito difícil de você conseguir ser feliz e de conseguir justamente separar o fato do seu julgamento, porque você não consegue exatamente ter um julgamento claro da situação, porque você está muito envolvido e é uma bola de neve, né, que vai te levando. Então, eu acho interessante que a CNV ela serve como exercício para você olhar para a situação. Nos ambientes tóxicos pelos quais eu passei, eu ainda não conhecia a CNV. Então, foi meio que foi no peito, foi sobrevivência. E ela foi uma coisa mais recente, e então eu acho que ela me ajuda bastante a conseguir justamente separar, pelo menos tentar no dia a dia fazer o melhor para conseguir olhar para situações de uma forma menos parcial, com menos julgamento de moralidade ou de mérito em si, mas, enfim, olhar para a coisa mais objetivamente. Hoje em dia, também, a gente tem sorte de estar num ambiente super bacana, em que a gente tem empatia, que a gente tem comunicação, que a gente tem, como eu falei outro dia, liberdade para a gente ser quem a gente é, e a gente tem muitas das cores do arco-íris dentro da Captiva, e é lindo isso. E essa empatia justamente ajuda, eu acho, que a gente conseguir criar esse dia a dia melhor. Então, a gente tem essa sorte de conseguir ter esse dia a dia bonito. Mas, então, acho que o aprendizado foi saber como eu não devo ser.
Legal, André, obrigada, viu? Aí o André já me fez pensar em uma outra situação que eu vou trazer aqui para a Eva. Eva, deixa eu te perguntar o seguinte: nesse momento, né, e a gente está vivendo num momento onde a diversidade, as possibilidades, né, são que bom, né? Efetivas estão aí para ser vividas, né? Como é que... E aí a Patrícia, e aí misturando todas as perguntas, né? A Patrícia falou, o primeiro passo, né, da observação, sem julgamento, tal. Como é que se consegue, né, não julgar a parte, né? E como é que saber que um dos passos, um dos componentes da CNV é a observação? Como é que faz a gente reduzir esse julgamento? E se consegue reduzir assim tão fortemente a ponto de impactar as relações? Então, Ângela, essa pergunta é muito interessante, porque eu vou até trazer aqui uma frase do Dominique Barter, né? Ele fala que tentar, eu não sei, o Dominique Barter, para quem não conhece a CNV, ele foi uma das pessoas que trouxe a CNV para o Brasil, né? E trabalhou com o Marshall Rosenberg por um tempo, acompanhou o trabalho, e ele fala, né, que tentar não julgar é como tentar impedir que a sua unha do dedo do pé pare de crescer. Então, tipo, não tem como. Esse não é o objetivo. Você tentar não julgar não é o objetivo da CNV. Né? O principal é, né, que você internamente, até esse julgamento venha, esse julgamento ele virá porque a gente foi criado numa sociedade aí, né, em que a gente existe uma cultura, né, e a gente foi condicionado, a gente tem vários condicionamentos, né, a maior parte das pessoas foi criada assim, né, e tem esses condicionamentos internos, e quando a gente vê uma situação, vem ali o danado do julgamento, né, e aí não é brigar com o julgamento. O interessante é explorar esse julgamento, né, como um terreno que conta mais sobre mim do que sobre o outro, em primeiro lugar, né? Então, assim, o que esse julgamento diz sobre mim, né? Sobre quem sou eu, em primeiro lugar, né? E aí, depois disso, pensar como eu me sinto vendo essa situação e tal, e aí voltar e pensar assim, tá, mas o que realmente aconteceu, né? Vamos tirar aí um pouco do blá, blá, blá mental, né? E aí, o que realmente aconteceu? Qual foi o fato? E aí que eu vou, né, tiro ali e falo, não, o fato realmente foi esse, essa pessoa chegou atrasada e tal, né? Mas assim, ele é folgado e tal, são outras coisas que estão passando na minha cabeça, né? Que já é um julgamento. Então, eu vou, mas inicialmente, não adianta a gente pensar, nossa, como eu não evoluí na CNV, olha só, vejo julgamento. Vai vir julgamento, gente. Então, eu brinco que o primeiro passo é o passo que faz todo mundo desistir, né? Porque se a gente ficar com essa meta de não julgar, a gente nem vai para lugar nenhum mais, não prossegue na CNV, desiste. Então, e é interessante a gente também não pensar em passos, né? Você pode praticar CNV, no caso, por exemplo, André, você trouxe aí a questão dos ambientes tóxicos, né? Muitas vezes em ambientes em que as pessoas elas não têm a abertura para o diálogo já de cara, né? Não existe isso, e é só você que gostaria que acontecesse, não existe esse valor, né? Isso não acontece, você está ali. Internamente, a CNV te ajuda a criar resiliência para você continuar até quando você acha que deveria, te ajuda a ficar menos reativo, por exemplo, nesses ambientes, porque aí você consegue separar os comportamentos, né, as pessoas dos comportamentos, né, o que realmente é o fato, né, o que realmente essa pessoa trouxe e o que ela quer dizer com isso, porque às vezes ela traz de uma forma agressiva, mas ela tem uma necessidade ali que ela não sabe expressar. E geralmente esses ambientes tóxicos tem pessoas ali que muitas vezes não recebem empatia de lugar nenhum também, e elas às vezes precisam muito mais de empatia do que a gente.
Então, a CNV ela ajuda a criar recursos internos para você lidar com situações conflitantes e pessoas desafiadoras, né? E aí, acho que esse é o ponto principal. A outra pessoa não precisa conhecer a CNV, né? Ela pode nunca nem ter ouvido falar sobre isso, mas se você conhece, se você, né, pelo menos internamente, tenta ali trazer esses componentes para a sua própria autoconexão, já te ajuda a transitar por esse ambiente com mais leveza. E aos poucos também a pessoa vai percebendo o quanto você não é reativa, né? Que é aquela coisa que a gente falou do sistêmico. Você não vai ser tão reativo, isso vai impactar na comunicação entre vocês dois e provavelmente aos poucos vai impactar no sistema como um todo, né? Na organização como um todo. Claro que, né, uma pessoa só, às vezes, é mais difícil isso acontecer, mas já vai criando ali uma gotinha que vai, né, vai ao departamento, né, aí vai ampliando aquilo, e agora, né, que a Captiva também tem cursos aí de CNV, então, né, mais pessoas dentro de uma empresa têm a possibilidade de participar de um treinamento, e aí não vai ser uma pessoa só que vai estar com isso ali, né? A gente vai ter mais pessoas dentro de uma mesma empresa com essa consciência e essa vontade, que eu acho que a consciência é o mais importante, mais ainda do que ir para as habilidades de cara. Nossa, então eu já aprendi, vou lá, vou falar aqui, peraí, primeiro eu falo isso, depois... É mais importante a consciência, que é a conexão, a empatia, né? Eu perceber que eu posso transformar os conflitos, né? Tudo isso está antes de eu falar com alguém. E isso que é o mais importante, fantástico. Aí eu estou entusiasmada, né? Já percebi. Não, tá ótimo. A pessoa vai falando e eu já vou pensando, falando, nossa, e como é? E a próxima pergunta Patrícia, como é que então? A gente fala de liderança, né? De desenvolvimento de liderança, e um dos temas que são eternos em todos os desenvolvimentos de liderança é o tema do feedback. Uhum. Como é que tudo que a gente está falando aqui interfere, ajuda ou atrapalha nas conversas de feedback? A gente está falando de feedback, né, formal, informal, como é que é isso? Eu acho que isso que a Eva falou, assim, o bom do conhecimento da CNV, ainda que você não aplique os passos e não consiga cumprir exatamente, e como ela falou, claro, no primeiro momento a gente é humano, a gente tem um julgamento inicial, mas aí depois o conhecimento e a intenção de você fazer melhor e ter um conhecimento, ter lido o livro, faz com que você recue e pense, né, novamente. E isso ajuda também na hora de conduzir o feedback. Então, se a gente tem em mente essa intenção de ser melhor, intenção de ter uma comunicação mais fluida e a intenção de se relacionar melhor, o momento do feedback é um momento que muitas vezes pode ser bom, né? Porque tem gente que vai receber um feedback excelente, que brevemente vai ter uma promoção e etc. E outras pessoas que vão ter pontos importantes a serem apontados, né? E aí, com esse conhecimento da CNV e com a intenção e a forma de pensar, te ajuda a conduzir isso de uma maneira em que você vai levar em consideração da outra pessoa os sentimentos, as necessidades, isolar os fatos. Primeiro, porque quando a gente vai fazer, e aí eu acho mais fácil, Eva, nessa situação específica do feedback, porque você pensou e se preparou. Então, é muito mais fácil isolar os fatos do julgamento, porque você está se preparando para isso. É um momento de perguntar sobre os sentimentos das pessoas, é o momento de perguntar sobre as necessidades, de ouvir de você também e de construir juntos aquilo que é o pedido da pessoa e o seu, e aí sair juntos nessa construção, né? Numa construção de que vai levar para um resultado melhor. Então, como ele é um momento pensado e estruturado, eu acho que é o melhor momento de aplicar a CNV, porque numa discussão acalorada é mais difícil, né? Ali na hora em que você não se preparou e não levantou, é muito mais desafiador aplicar, né? Porque exige prática, exige a intenção real, a vontade de conexão. Quando você tem vontade, boa intenção, tudo fica mais fluido e o conhecimento, claro. Mas, especialmente no feedback, quando você tem a possibilidade de se preparar, eu acho que é o momento perfeito
de usar, bem usada a CNV e de construir um caminho que leve a um plano de desenvolvimento ideal e a uma construção conjunta e que considere as duas necessidades, a necessidade do gestor, a necessidade do colaborador, e a gente construir juntos esse caminho. Então, eu vejo um momento mais propício para fazer o uso desse conhecimento e dessa intenção e dessa conexão. Não sei se está certo. Eva, fala aí, Eva. Traga para a gente as suas percepções. Esse momento do feedback é um momento, como você disse, propício, porque geralmente é uma preparação. Mas se a gente for pensar nos outros momentos dentro da organização, a gente tem, por exemplo, uma reunião, né, em que você precisa se preparar, por exemplo, né, para abordar um assunto ou para trazer um ponto, né, delicado. Tudo isso exige uma preparação. E é possível fazer essa preparação antes também. Então, não necessariamente é só o feedback. E aí, tem uma coisa que você trouxe, Patrícia, que é legal também, e muitas pessoas ficam pensando assim, eu vou, então, começar a praticar a CNV, e aí, no momento da discussão, eu não vou ficar com raiva, eu não vou ser mais agressivo, né? Não vou estourar. Gente, não é assim, tá? Então, a questão é pensar em quanto você pode se conectar consigo, né? E aí a gente dá aquela parada e respirada básica, né? Então, respiro, e muitas vezes eu preciso falar assim, olha, não consigo te dar a sua resposta agora, né? E o silêncio, ele também é uma estratégia dentro da CNV. Muitas vezes eu preciso me afastar por um momento, né? E falar, olha, mais tarde a gente conversa sobre isso, né? Do que insistir e trazer uma resposta na hora e ela sair enviesada. O Macho, ele tem eu vou contar rapidinho uma história, ele fala, né, que quando ele estava começando a utilizar, né, ele conta que uma pessoa que ele ensinou, que estava começando a utilizar, fala assim, eu usava um papelzinho, escrevia o que eu tinha que falar, né, tudo certinho. E aí, depois de um tempo, eu parei de usar, e o meu filho, eu estava com ele discutindo, e aí ele olhou assim, eu dei uma enviesada assim para o meu filho, ele deixou os brinquedos bagunçados, eu dei uma assim e ele falou, papai, cadê o papel? Então, assim, tipo, as pessoas percebem que você está fazendo a tentativa e elas aguardam, né? Elas percebem que existe uma intenção, né, de fazer algo bom. Por mais que isso pareça, né, que vai atrasar, e a gente tem muitas coisas assim, mas aí eu vou atrasar, né, vai ficar lento o processo. Gente, é melhor a gente ir devagar para ir mais rápido no total, né? Avançar como organização, avançar como grupo, avançar nas reuniões, do que a gente pensar em dar resposta rápida e se arrepender depois, né? Do que falou. Então, a CNV tem muito dessa coisa da gente se autoconectar primeiro, para depois falar. Então, o movimento aí também de estar presente, principalmente, e a presença exige um cuidado, que muitas vezes, né, esse cuidado, ele vai, inicialmente, quando não está fluido, né, Paty, que você falou, você precisa dar uma segurada, não fica tão rápido, depois vai ficando mais tranquilo. Mas também depende da pessoa que você está falando, do lugar que você está. Pode ser que em outras situações ainda não seja, vão vir outros casos, outras situações em que você não vai se sentir. E é a vida, né? A vida inteira a gente vai se comunicar e vai ter desafios. E o bom da vida é que nunca é igual. Então, a gente vai sempre poder brincar de CNV em várias situações aí. É isso aí. E aí, a gente está falando o tempo todo de presença e de conexão, né? E a gente volta para o momento atual, onde a gente vive aqui com uma distância, né, regulamentar, talvez, muitas vezes, nos sentindo protegidos por trás da telinha, né, por trás do vídeo, mas eu quero entender um pouco mais, a gente escutar um pouco mais do André. André, como é que é a gente ter um ambiente, porque eu acho que tem muita gente nesse momento pensando e trazendo não só a parte da gestão, mas professores, consultores que estão acompanhando a gente aqui, de trazer
para esse ambiente à distância, esse ambiente digital, essas questões, né, que a comunicação não violenta trazem, a presença, a conexão. Como é que é trabalhar e desenvolver, né, um designer instrucional que desenvolve essas conexões à distância? Como é que é trazer essa presença e essa conexão para esse desenvolvimento? Pensando. E para essa interação? Eu estava fazendo umas notas aqui enquanto a Eva e a Patrícia estavam falando sobre as coisas que elas estavam dizendo antes. Elas se conectam um pouco com isso, inclusive. Eu tenho uma história. Eu fui professor muitos anos, né? E a sala de aula ela é meio que um campo de guerra. Assim. A escola pode ser um ambiente bem desafiador e muito agressivo algumas vezes. E levar a não violência para dentro da sala de aula é um desafio bem grande, porque adolescentes tendem a ter uma relação de violência, de dominação muito grande, de tentar o tempo todo ficar se impondo por dominação entre eles e na relação com o professor, enfim, todas as relações na sala de aula. Então, o microcosmo da sala de aula ele pode ser muito agressivo. Quando você transpõe isso para o ambiente digital, como você tem menos dessa interação direta entre as pessoas, você tem você retira o elemento de violência, né? Claro que daí a violência ela pode escorrer para as beiradas e pode ir daí para as conversas privadas, enfim, aí você vai ter outros tipos de violência. Mas aquela violência principal do ambiente da sala de aula, você acaba não tendo no ambiente digital. Quando você pega a CNV e aplica ela para a educação digital, ela faz sentido porque ela te ajuda a entender que você consegue fazer as relações, você consegue estabelecer relações sem se basear na violência. Uma coisa que a Eva falou quando a gente estava desenvolvendo o curso que me marcou muito é que quando a gente usa a CNV, a gente descobre muito mais sobre si mesmo do que sobre o outro, né? Então, quando a gente analisa o próprio julgamento, ela falou agora há pouco, quando a gente analisa o próprio julgamento, a gente descobre muito mais sobre si do que sobre o outro. Na educação, eu acho que isso funciona também. Quando você cria momentos de reflexão que induzem o teu aluno a pensar sobre o que está acontecendo naquele momento. Na educação presencial, isso é mais comum, porque você tem o bate-volta ali em tempo real com os alunos. Na educação digital, isso é um pouco mais desafiador, porque você pode ter momentos síncronos, quando você tem, por exemplo, uma aula ao vivo, um webinar, um encontro, mas de grosso modo, geralmente você tem uma aula que é assíncrona. Então, você entregando um conteúdo para o aluno sem necessariamente interagir com ele. Então, você tem o desafio de induzir o ponto onde você quer que a pessoa chegue. Então, é interessante pensar que você pode induzir pensamentos que sejam bem positivos e que fujam da violência tradicional. Obrigada, André. E aqui tem a Raquel Nadalim, que está acompanhando a gente pelo YouTube. Ela traz aqui uma reflexão e uma pergunta que eu quero
fazer para vocês e vejam, né? Talvez a Eva ou a Patrícia trazer a resposta aqui. A Raquel escreve assim: penso que para utilizar a CNV precisamos ter autoconhecimento. E acho que o André já deu uma abertura aí para a gente nesse ponto, né? E ter autoconhecimento e aceitar a vulnerabilidade. No ambiente corporativo é o contrário, suprir sentimentos e sermos invencíveis. Como quebrar este paradoxo? É a pergunta da Raquel. Eu acho... Você quer responder, Patrícia? Você quer responder, Patrícia? Não, pode responder. Eu fiquei assim com esse cliente que ela está trabalhando, que é provocado para ser insensível, né? Acho que depende de cada um, mas deixa você responder, por favor. Sim. É que a gente tem a ideia do ambiente geralmente corporativo tradicional, né? E aí vem essa coisa que a gente tinha falado antes dos sentimentos ficarem de fora, né? E aí a gente não pode se expor, tem a competitividade, né? Eva, deixa eu só complementar com outro comentário da Giovana Costa, que também tá linkado com isso. A Giovana fala: a CNV é a prática da gentileza, há ambientes corporativos que entendem essa característica como fraqueza. É um ambiente tóxico, há chances de reverter esse paradoxo? Então, eu já trouxe aqui porque acho que está junto, né? Então, aí, esses ambientes, né, que tem essa característica, que, na verdade, se a gente pensar bem, a maioria tem uma característica de ambiente ainda tradicional, por mais que esteja caminhando aí, né, para uma mudança, a gente sabe que ainda está bem engessado, né? Mas o que eu percebo, e aí eu trouxe antes, né, a CNV é um movimento interno também muito grande, porque isso não barra a prática da CNV. A prática da CNV ela pode acontecer silenciosamente de forma interna e isso já trazer um impacto. E ela pode acontecer né, quando a gente fala da comunicação interpessoal, eu com o outro também. E isso impactar no sistema. Mas essa prática interna que a gente chama de autoconexão, ela me faz ter um olhar sobre mim, né, nesse processo, que é o que a gente trouxe, por exemplo, quando eu visualizo ali os julgamentos, né, quando eu penso como eu me sinto, o que é importante para mim, que pedidos eu faria para mim, mas dentro de mim eu faço também um movimento empático, eu faço um movimento de trazer esse olhar para o outro e tal. Isso é um processo de autoconhecimento já muito grande, gigantesco. Então, não é que você precisa ter o autoconhecimento para você aplicar a CNV. A CNV vai te trazer um processo gigantesco de autoconhecimento ao longo da vida, se você aplicar. Porque você vai estar o tempo todo se conectando, né, ali com o que está acontecendo, então presença o tempo todo, né? Como eu me sinto, o que está por trás do que eu me sinto, por que será que eu me senti assim? O que eu posso fazer, né, para mudar a situação, né? Como eu posso chegar a falar com outro sobre a situação? Então, isso é um processo de autoconhecimento gigante, assim. Eu evoluí bastante no meu autoconhecimento, na minha autoconexão, que eu comecei, inclusive, pelo processo de autoconexão com a CNV. E me trouxe ganhos, assim, incríveis. E por isso que eu sou tão entusiasmada quando eu falo de CNV, né? Mas o que eu acho que é importante a gente pensar nas empresas e como que a gente faz com que as empresas percebam que é importante a CNV é quando a gente pensa que a relação está na base dos resultados da empresa. Então, se a empresa ela não tem ali, né, um quadro de colaboradores que têm relacionamentos saudáveis entre si, né, se relacionam bem, essas pessoas elas não conseguem conversar, dialogar, e aí não surgem novas possibilidades, não surgem oportunidades, não surgem ações, elas não conseguem desenhar ações, e aí cadê a criatividade, cadê a inovação, né? Cadê os resultados? Né? Os resultados, eles vêm a partir de relações saudáveis, de relações não violentas. E quando as empresas elas conseguem perceber isso, elas veem o ganho, né? Aí uma vantagem competitiva, né? Que se pudesse pensar em algo, né, de diferencial, seria vamos desenvolver as pessoas, vamos desenvolver a comunicação. E aí, resultado de longo prazo, né? Porque eu acho que além do resultado imediato que você pode obter sem a comunicação, tem um indicador importante na empresa que é o turnover, quantas pessoas trocam.
Então, de outra maneira, você pode ter um resultado imediato e de curto prazo, mas um resultado estruturado, que você tem um custo de troca menor, um desgaste menor. Então, tem uma série de outros indicadores, além do resultado em si, né, que é tão imediato, mas um resultado estruturado e sustentável, que é o que eu acredito que as empresas estão cada vez mais vendo. Quando a gente fala que está mudando, eu acho que tem 2 motivos de mudança, que as empresas estão mudando o formato e não aquelas tradicionais, onde fala da insensibilidade, onde isso era visto como fraqueza. Primeiro, porque as gerações mudaram e isso as pessoas estão dando cada vez mais importância para isso, então as empresas precisam se adaptar. E segundo, porque, de fato, os resultados para serem sustentáveis precisam disso. Então, tem as 2 necessidades. As necessidades das gerações novas que chegam com uma outra mentalidade e o resultado sustentável de longo prazo, que depende disso, porque isso é cada vez mais valorizado e ainda bem, né, e que a gente vai se adaptando a esse novo modelo. Então, eu acho que a mudança vem dessa necessidade. Então, a gente está falando aqui que a CNV, e aí é bom a gente entender, né, quem está dentro ali da empresa, a executiva trabalhando com isso. Então, Patrícia, é um diferencial estratégico e competitivo usar a CNV e investir nos relacionamentos, é isso mesmo? Eu não tenho dúvida, porque a gente trabalha, assim, eu como gestora, eu sempre olho para 3 pilares, né? Pessoas, processos e resultado. Mas os processos e os resultados dependem das pessoas. Eu não tenho como ter um processo bem estruturado se eu não tenho ninguém olhando para ele e apontando as melhorias, até para as automações. As automações surgem porque alguém olhou para aquilo ali e falou: isso aqui pode ser automatizado. Dependeu de alguém olhar e identificar essa possibilidade de uma automação. Então, tanto os processos quanto os resultados dependem das pessoas, né? E essa necessidade de conexão, engajamento, motivação, quanto melhor, eu não vou dizer que é a única forma, né? Mas que é uma alternativa que, adicionado a várias outras coisas, te leva a esse engajamento de equipe, a um menor turnover, a uma conexão maior das pessoas e o desejo real de atingir os resultados, e também da identificação de pessoas que não têm nada a ver com aquilo e que não querem isso para as suas vidas e que elas partam antes e que não causem tanto prejuízo, porque às vezes o desejo não é esse. E às vezes a gente como gestor quer insistir que a pessoa queira aquilo e não é o que a pessoa quer. Então, se você identifica isso, tira esse sofrimento, né? Então, acho que tudo isso funciona, a comunicação melhora e a comunicação não violenta como um grande caminho para isso, traz a resultados de longo prazo estruturados e sim, eu vejo como um grande diferencial estratégico nas empresas que conseguem adotar isso como um todo, nas equipes que conseguem adotar isso pontualmente, e na medida que mais gente conhece, é mais chance da cultura da empresa ir se mobilizando. Então, eu acho que não só é um diferencial competitivo, como ele como eu posso dizer, contagioso, sabe? Vai, assim, as pessoas vão Sistêmico, pegando. né? Oi? Sistêmico, impacto né? sistêmico, E acho que também mais do que isso, como ferramenta de construção de resiliência, como a Eva tinha dito, porque ela vai te ajudar muito a entender a intenção do outro e, a partir daí, você talvez não sofrer tanto com isso, conseguir olhar para a intenção do outro de uma forma mais objetiva, desconstruir em partes e tentar olhar todas as motivações que estão por trás daquilo, né? É ferramenta de resiliência mesmo. De novo, sem glamourizar a violência, mas como forma de sobrevivência, de ter uma melhor qualidade de vida mesmo. Uhum. Perfeito. E eu vou trazer aqui mais uma pergunta, né, do pessoal que está participando com a gente. O Everton Steck, eu não sei, me perdoe se eu não pronunciei seu nome corretamente. Depois eu quero saber direitinho, mas o Everton trouxe aqui para a gente, ele é enfermeiro, trabalha com treinamentos no ambiente corporativo, gestão em saúde, né? Nesse momento a gente sabe o impacto desse papel, né? Como lidar? Aí o Everton pergunta: como lidar com resistências na absorção, aceitação das novas informações
ou mudanças no processo de trabalho? Não sei se vai para a Patrícia, quem é que pode ajudar a gente a pensar junto aqui. Vou deixar para os especialistas e eu complemento depois com alguma experiência. Vai lá, Eva, como é que a gente consegue lidar com as resistências, né? E usar a CNV aí a favor das mudanças? O que eu acho que é interessante, eu não sei se a Patrícia tinha trazido algo relacionado a necessidades antes, mas o que a CNV coloca aí quando a gente pensa em liderança, né? Acho que a Patrícia trouxe quando eu tenho a necessidade de alguém, a necessidade de outra pessoa, e aí como que eu faço, né, para atender as duas necessidades. O papel da liderança é justamente estar a favor, né, de ali trazer um equilíbrio, né, para essas relações e para as necessidades da própria organização, né. Então, como que eu posso criar e achar, encontrar ou criar algo, uma estratégia, né, que satisfaça ali a necessidade de todos os atores envolvidos, tentar achar uma interseção ou pelo menos alguma coisa nova que ninguém pensou aí, né, que consiga ali resolver, mas em conjunto o que acontece. E aí, quando a gente fala em necessidade, é interessante que fique claro, porque muitas vezes a mudança chega e ela chega de uma forma vertical, né? Vem de cima e fala, é isso e agora vai ser assim. Mas quem está lá embaixo não consegue entender por que há essa mudança, e mudança a gente sabe que não é uma coisa que é agradável, geralmente, né? Existe uma resistência do ser humano em geral, e aí vem do nosso próprio cérebro, tá? Já, nossa, é tão mais confortável não ter que mudar, né? A forma que eu fazia antes, eu fazia assim, porque tem que mudar. As pessoas têm uma resistência normal já a mudanças em geral. E a gente precisa apresentar com clareza o porquê dessa mudança, né, para essa pessoa. Qual a necessidade essa mudança atende? Muitas vezes a gente não deixa isso claro. E aí, essa pessoa não vendo qual é o objetivo, né, ela não adere, né, não colabora. E, muitas vezes, buscar uma intersecção esse objetivo aí da organização com a necessidade dela mesma, né? Dentro do ambiente que ela trabalha, sei lá, se ela trabalhar em alguma área, dessa área, o que ela ganha, né, com isso, com essa mudança, exatamente. Então, deixar isso claro para que a pessoa tenha mais abertura, né? E também abrir para diálogos ao invés de simplesmente anunciar mudanças, que muitas vezes acontece isso, né? Eu anuncio as mudanças, eu faço o treinamento da mudança, olha, vai mudar o sistema, vai ter treinamento segunda-feira. Mas nem falei nada do porquê, né? E aí fica difícil. Espero ter respondido aí, mas a Paty com certeza vai complementar. Eu vou complementar porque eu passei por isso recentemente. Eu não sei se o Edu, eu vi que ele deu um oi aqui no YouTube e ele participou disso junto comigo. A gente teve uma mudança grande recente no CRM da empresa. Então, as pessoas usavam um CRM há muito tempo e, de repente, a gente mudou para um CRM que tinha etapas mais engessadas, no ponto de vista de quem estava olhando de fora, né? Etapas mais engessadas, tinha que ter um controle mais rigoroso e etc. E a gente começou a construção, nós dois, justamente disso. Então, traduzindo um pouco do sentimento da empresa, ao fazer o pedido, que era, vamos trocar o CRM, eu preciso de vocês para que a gente coloque, passe a utilizar de maneira correta e etc., qual é a necessidade que está por trás? A necessidade, a gente ter uma ferramenta mais completa, a nossa ferramenta era caseira, a gente tinha um esforço muito grande, um investimento grande para manter, a gente vai para uma ferramenta de mercado. E aí tinha um pouco do que a gente tentou traduzir de qual era o sentimento da empresa ao usar o CRM antigo, que a gente estava defasado, de que a gente não ia atender às necessidades de crescimento que a empresa tinha. Então, tinha uma série de sentimentos corporativos que geraram, né, que geraram a necessidade de um upgrade e o pedido para eles. E nessa roda, então, a gente fez uma série de dinâmicas e também de levantamento das necessidades dele. Que coisas que o CRM atual tem
que vocês não gostariam de abrir mão no CRM novo? Quais são as necessidades de vocês que não podem deixar de ser atendidas para fazerem um bom trabalho? Então, não pode ser assim, quer dizer, não pode, pode, mas vai ficar mais difícil e o seu engajamento e o seu resultado vai demorar mais do que simplesmente o treinamento é segunda-feira, a partir de tal, o novo CRM é esse, e o treinamento começa a ser dentro do CRM, login, senha de todo mundo e começou. Então, a gente, de 3 dias de treinamento, um dia inteiro foi dedicado a uma preparação para o recebimento desse novo CRM, dos porquês, das motivações, dos sentimentos, das necessidades, em ouvir a necessidade deles, como que a gente ia conseguir atender tudo. Então, eu acho que é um exemplo na prática da tradução da CNV naquilo que a gente precisa na troca de um CRM. Né? Não sei se eu estou certa, Eva, mas é uma tentativa de aplicação. Tá certíssima. Acho que tem muita gente concordando com vocês, concordando com as contribuições aí, com a participação de vocês. Mas eu quero agradecer, o Everton falou que o sobrenome dele se pronuncia Setic, então agora corrigindo, me desculpando, e ele conta para a gente, ele falou que foi muito bem respondido, atendeu muito bem, Eva, você respondeu muito bem a pergunta dele, obrigada. E aí eu quero trazer aqui, tem mais uma pergunta do Fábio Moraes, e aí não sei quem vai responder, mas assim, ele fala, seria a comunicação violenta um processo que protege nossos valores e nosso legado ao mundo? A comunicação violenta, ele fala, né? Talvez a maior violência seria irmos contra aquilo que é mais valioso para nós? Essa pergunta é interessante, né? Porque é engraçado, aí existe uma questão de que muitas vezes os valores da empresa eles não se traduzem na prática. Né? Muitas vezes eles estão ali, mas eles não se traduzem na prática. E aí eu não sei se é exatamente isso que ele quis dizer, mas me veio isso agora, o quanto a CNV ajuda a alinhar, né, as pessoas, né, os colaboradores com esses valores da empresa mesmo. E aí quando a gente pensa, né, a gente trouxe aí conexão, a empatia, né, a questão de ver os conflitos como oportunidades, a inovação, a criatividade, tudo isso são valores que a CNV traz na sua abordagem e que vão se incorporando nas pessoas e acabam entrando aí no escopo da organização. Muitas vezes a organização ela traz esses valores, mas na prática não acontece, né? Ela tem lá conexão, ela tem empatia, ela tem tudo isso, mas na hora da prática não acontece. Então, não deixa de ser, sim, uma violência, né? Acho até como as pessoas que estão na organização trazer apenas uma, né, frase, né, ou uma lista, e no fim não se aplicar. Mas isso pode ser corrigido, porque todo ser humano tem o potencial para a violência e para a compaixão. E aí, no caso das organizações, né, as pessoas às vezes fazem as coisas com uma boa intenção, mas não conseguem aplicar, né? Mas há sempre tempo de se corrigir isso, e a gente está falando em uma organização, imagina quantas pessoas estão envolvidas aí, para que todos estejam ali aplicando, é uma coisa que é um desafio diário, né? A Patrícia não me deixa mentir aqui, que provavelmente todos os dias existem desafios aí, e vocês, como pessoas que estão nas organizações, precisam estar ali atentos a esses valores, né? É por isso que essa consciência da comunicação não violenta é interessante que a gente internalize isso, traga esse olhar e silenciosamente a gente esteja conectado com isso, né? Não pense só em como vou falar ou que eu devo ouvir assim, mas e dentro de mim, o que é que se passa? Que é esse dentro de cada um que vai fazer com que a organização ela esteja aí de acordo com esses valores que a CNV traz, da não violência. Não sei se eu respondi. Eva, eu lembrei de um trecho do seu conteúdo que fala sobre velhos hábitos
que causam grandes danos. E eu fiquei lembrando da conexão disso com a comunicação violenta e com o que a Patrícia falou da sustentabilidade no longo prazo. Porque você consegue resultados com violência. A questão é que eles não são sustentáveis. Você consegue, mas quando virar a esquina, você perde todos, porque você vai ter consequências que vão ou te trazer para o ponto de partida ou te levar até mais para trás do ponto de partida. Então, eu fiquei lembrando da conexão disso com esse princípio, né, da comunicação não violenta, de mudar os velhos hábitos da comunicação. Você não vê essa conexão? Sim, eu acho perfeito isso que você fez agora, essa conexão, André, porque é isso, basicamente, a gente às vezes está preso, né, engessado em alguns comportamentos e condicionado ali, né, julgando, né, em alguns comportamentos de crítica, de culpa, né, de estar num jogo que não está sendo produtivo e que deixa o ambiente desagradável, o clima organizacional não está legal. E, obviamente, não vai fluir. Por mais que eu tenha ali uma produtividade, ainda acontece, né? Eu consigo vender e tal, mas, no fim, o quanto eu estaria, né, à frente, né, e vendendo mais e conseguindo mais se eu estivesse ali preocupado em manter um clima organizacional mais positivo, né, mais ali harmônico. Então, a gente tem que pensar nesse momento, nesse tipo de mudança realmente de hábito, né? Vamos fazer uma mudança de hábito total agora, com relação a essa parte do diálogo, aproveitando que agora, com essa pandemia, está todo mundo com sede de conexão, né? Então, é interessante o quanto a gente percebeu que a conexão é importante na nossa vida. E aí, pensando nisso, acho que é um excelente momento da gente introduzir aí, para quem não conhecia, a comunicação não violenta, tanto nos seus relacionamentos aí, para quem está em casa com a sua família, né? Presa no isolamento, quanto para falar com as pessoas aí online, né? Nas empresas, né? É importante que a gente tenha agora esse objetivo aí e tentar fazer com que as nossas conexões sejam mais saudáveis, né? Mais harmônicas. É isso que eu gostaria de trazer. Não sei se a gente respondeu para o Fábio Moraes, mas é uma construção, né? A gente vai, a partir das provocações de vocês, construindo né, as questões aqui. E descobrindo coisas novas, né? Porque acho que é esse o grande diferencial de entender, né, esses processos, esses passos aí da comunicação não violenta, é saber que a gente está o tempo todo descobrindo essas novas possibilidades. E aí, a gente está aqui quase no final, mas eu quero perguntar ainda para a Patrícia. Patrícia, nesse momento, a gente falou, né, das mudanças verticais, e aí você falou da mudança, né, a gente falou da mudança de sistema. Quais outras mudanças, além dessas óbvias que a gente vem percebendo agora, né, do trabalho à distância, que a gente tem identificado dentro das empresas? Assim, você tem algum caso, alguma mudança que você vem percebendo dentro de uma organização nesse momento e que traz essa necessidade de busca, de olhar com mais atenção, e fazer pedidos mais assertivos? Não sei se você tem algum caso para contar para a gente ou alguma reflexão a respeito dessa mudança tão violenta que nos foi imposta agora. Eu acho que a grande diferença que eu percebo de quando eu comecei a minha carreira, que era há outro dia, né? Só tem 20 anos, para hoje, eu acho que dessa questão de que a gente era, naquela época, lá atrás, quando a gente começou, era um cuidado menor de explicar os porquês, qual era a necessidade de fazer alguma coisa, uma aceitação generalizada maior, né, do que se fazia, sem muita explicação, sem uma preocupação com a necessidade das pessoas todas. Então, desde o momento de você explicar uma tarefa, quanto de entender
uma necessidade de se sair mais cedo, de uma necessidade de uma eventual ausência. Então, de novo, eu não acho que estão todas as empresas nesse mesmo patamar, mas empresas das quais eu fiz parte que eu vi transformação, que hoje, quando eu converso com pessoas de dentro dessa mesma organização, ela já é outra, é totalmente diferente do que ela era. Então, eu acho que esse cuidado com o indivíduo e essas necessidades individuais é algo que vem transformando as empresas, desde um comportamento pessoal, como eu falei, sair mais cedo, ajudar um filho e etc., até a necessidade na hora de entregar uma tarefa. Eu vou entregar essa tarefa para quem tem mais habilidade. Então, eu vejo hoje uma preocupação também nas empresas de aproveitar melhor os pontos fortes de cada um, ao invés de ficar desenvolvendo o ponto fraco toda a vida, sabe? Então, essas necessidades pessoais sendo trazidas de uma forma geral. Eu vejo essa grande transformação, porque começou nos indivíduos e teve que ser trazido para dentro das organizações. E de todos, né? Não acho que são só os mais... Eu também sou outra pessoa. Essa transformação aconteceu comigo também. Então, coisas que hoje eu dou valor, que antes eu não dava tanto, hoje eu não aceito mais. Hoje eu não aceitaria mais coisas que eu aceitava no início da minha carreira. Então, essa é a grande transformação que eu vejo, uma atenção e um cuidado muito maior com o indivíduo do que a gente tinha antes. E acho que por isso que a gente fala muito mais, né, que a gente vê crescer esse assunto do CNV agora, que não é novo, né? O livro não foi lançado agora, mas a gente vê uma crescente cada vez maior de desejo de conhecer, de como que é para atender essas necessidades. E uma outra que eu vejo maior também hoje em dia é de não só essa preocupação na relação com o outro, mas o que a Eva colocou bem, na relação consigo mesma. Então, as pessoas também querem entender suas necessidades, seus desejos, se as empresas estão atendendo essas necessidades, esses desejos. Então, eu acho que tudo isso faz parte de uma grande transformação e que as empresas e as pessoas estão buscando, umas com mais celeridade, outras com menos, mas todo mundo caminhando para esse novo lugar, assim, e que eu acho muito bom, né, que essa transformação esteja acontecendo. E aí, Patrícia, a gente está se aproximando do final, mas tem uma pergunta aqui que eu gostei muito do Eduardo Macena, que ele fala assim, no framework da CNV, e acho que conecta com um pouco que você trouxe aí, no framework da CNV, na etapa de expressar o sentimento, como vocês entendem que o líder deve cuidar para não ser sentimental demais, em excesso? Alguma recomendação sobre isso? Porque a gente fala de sentimento, né? Já pressupõe. Eu acho que fica, eu vou dizer como líder, tá? Eu acho que fica sentimental demais quando você fala do sentimento, ponto. Então você fala assim, eu estou frustrada com você. E aí, assim, a pessoa fica, mas está frustrada comigo? Como assim? O que eu fiz? Eu estou magoado com você. Quando você joga para o outro. E aí, já que a gente falou de framework, Eva, me perdoa, mas eu vou ter que falar um pouquinho de um exemplo bem engessadinho de TP, mas quando, por exemplo, se alguém te entrega um trabalho incompleto, a sua frustração é com o material que você recebeu. Então, você vai dizer, olha, eu estou frustrada porque esse material está... Você não está falando que a pessoa foi preguiçosa, você não está falando nada da pessoa, você está falando, olha, eu estou frustrada porque o material está incompleto e com uma série de erros e a gente precisa entregar amanhã de manhã. A minha frustração é por causa disso. Eu não estou frustrada porque eu sou mimizenta, porque eu sou muito chata. Não, eu estou frustrada com um motivo muito específico. E aí você pode fazer um pedido e construir junto. Olha, será que você pode me ajudar a mudar esse, enquanto eu mudo esse? Então, quando o sentimento ele é jogado, primeiro colocando a responsabilidade no outro por aquilo que você está sentindo. E segundo, sem uma contextualização, aí eu acho que fica sentimental mesmo. Agora, quando você contextualiza o seu sentimento com alguma situação, de novo, em cima de um fato, dizendo qual necessidade não foi atendida, e aí você faz um pedido e constrói junto uma correção, aí deixa de ser sentimental porque fica muito em cima de um objetivo. Eu vejo assim, não vejo como isso ficaria sentimental, ou mesmo eu estou triste porque
os resultados do semestre não foram alcançados. A gente precisa agora parar e construir um plano de ação para o próximo semestre para que a gente recupere aí o número e consiga fechar bem o ano. Eu não vejo como esse triste fique parecendo sentimental. Eu posso estar triste por não ter batido uma meta. Isso não vejo sentimentalismo nesse, isso vem dizendo o restante. Aí, Eva, não sei se você... Não, o que você trouxe é maravilhoso, Patrícia, porque é bem isso mesmo. Eu acho que essa coisa do sentimental já é um julgamento aí do tipo, não pode ter sentimentos também, sabe? Do tipo, quando você traz algum sentimento, já fica, meu Deus, não era para ter tocado nessa palavra triste, nossa, falou triste, Então, eu acho que as pessoas têm muito essa coisa já de fugir, né? E nem sabem como encaixar. Mas a CNV ajuda a justamente a gente conseguir expressar isso sem ficar piegas. Ninguém está falando que a gente vai ficar chorando na frente dos outros, né? Nem que a gente vai ser bonzinho e fazer tudo que as outras pessoas querem. Não é isso, né? A gente vai trazer ali o que é importante trazer também, né? Se não é importante falar do que eu tipo, todos os adjetivos relacionados ao que eu estou me sentindo naquele momento, não necessariamente eu vou precisar trazer todas as horas o que eu estou sentindo, né? Então, não é todo momento você vai estar pontuando, estou me sentindo assim, estou me sentindo assim, estou me sentindo assim. Não é isso, né? A CNV, ela não é sobre falar sobre o que eu sinto o tempo inteiro, mas principalmente estar conectado para eu saber ter um termômetro de como as coisas funcionam, né? Como eu me sinto ajuda a saber o que eu preciso fazer, né? O que eu posso fazer ali, qual convite que eu vou fazer ali para o outro, ou o que eu posso fazer de ação para mudar o que não está funcionando, né? E aí esse termômetro ajuda muito as coisas a irem adiante, tanto para você quanto para uma equipe, né? Quanto para a empresa como um todo. Exato. E eu, com esse propósito, né, de colaborar com uma melhor convivência e de até possivelmente quebrar esses paradigmas, né, de sentimento é um problema e sentimento depõe, né, contra você por te relacionar à fraqueza, é que a gente escolheu com muito carinho criar o curso de CNV. E aí queria pedir ajuda do André para falar do nosso curso e da alegria que a gente tem de compartilhar isso agora com todos vocês. Vai lá, André, conta para a gente aí. Abre o seu... Aí. Então, realmente foi bem bacana criar o curso de CNV, porque, de novo, como eu falei antes, é um assunto que eu gosto. Um tempo atrás eu também tinha traduzido um livro sobre isso. Lembra, Eva, que eu te mostrei o livro que eu havia traduzido? Então, é uma série de coincidências felizes, assim. E a gente, então, desenvolveu esses 2 cursos de CNV, o Introdução a CNV e o CNV Premium. Então, o Introdução a CNV ele é um curso que tem 4 horas de duração. E ele é um curso 100% online e assíncrono. Então, você faz no teu tempo, como você conseguir e no tempo que você quiser. Então, é bem legal, porque é super flexível. E o Premium, ele é um curso de 7 horas que junta texto, vídeo, leitura, tem um e-book da Eva Bonfim. É super bacana. O texto tá muito agradável. Assim, eu achei que o texto final do e-book ficou bem gostoso. E a gente já tem 3 turmas. A primeira, que vai acontecer agora dia 28, que já está esgotada. E a gente já tem mais 2 marcadas. Uma para o dia 12 de agosto e outra para o dia 16 de setembro. Bom, e vou aproveitar, então, para oferecer o voucher aqui para quem está vendo, né? A gente tem um voucher de 35% de desconto, que é o voucher Live 35. Então, Live, letra L, letra I, letra V, letra E, 35. Live 35.
no, Ele é um voucher. a gente colocou no obrigado, chat aí. No esse YouTube voucher, também. Ele vale para hoje, dia 22, para amanhã, dia 23, e para depois de amanhã, dia 24. E o curso ele vai estar disponível na plataforma para início a partir do dia 3 de agosto. Então, quem fizer a compra nesses 3 dias vai ter esses 35% de desconto, não só para ele, como para qualquer coisa que está na plataforma. E vai poder já começar no dia 3 e entrar na primeira turma do dia 12 de agosto. Foi bem legal desenvolver, porque foi, acho que, um trabalho de bate-volta muito grande entre a Eva, a Ângela e eu. Foi bem legal poder fazer esse curso. E eu estou super feliz porque, assim, a primeira turma é nós mesmos vamos fazer o curso na Captiva. Então, é muito legal isso, porque a gente vai vivenciar a comunicação não violenta, que a gente já faz, que a gente já tem isso dentro do nosso DNA, mas é muito legal porque agora a gente vai entender isso de uma forma mais sistematizada. Então, estou bem feliz com isso. Obrigado, Eva. Foi bem bacana conseguir desenvolver com você o curso. André, te agradeço muito e eu vou para as considerações finais aí da Eva, da Patrícia. Já quero me despedir, agradecer a participação de todos, muitas perguntas, comentários, o pessoal parabenizando bastante pelos comentários. Agradeço muito a participação de vocês. E Eva, as considerações finais, por favor. Eu agradeço aí, né, de novo o convite e a participação aí do André, da Patrícia e sua, Ângela. Foi maravilhoso estar aqui com vocês, falar de algo que eu amo, né, e estar junto com a Captiva aí nesse curso que a gente desenvolveu com todo carinho aí para as pessoas que estão chegando. É uma satisfação estar aqui com vocês. E vamos juntos aí desenvolver, né, se autodesenvolver e ajudar as empresas nesse movimento aí de renovação, né? De reinvenção. Obrigada, Eva. Adoro sempre quando a gente se encontra e conversa. Obrigada mesmo. Patrícia, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, obrigada a todo mundo de novo, falei confiança, porque eu sou uma aprendiz, é um exercício diário, né, um exercício, uma busca, né, de aprimoramento, de estudar. Então, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui, de conversar com vocês que são especialistas, que vão dar o curso. Eu quero fazer o curso também para aprender mais, e agradeço muito por ter participado, espero ter contribuído e ter trazido insights aí para quem nos assistiu. Se alguém quiser conversar sobre isso, quiser conversar sobre esse exercício na liderança no dia a dia, o meu nome é esse, Patrícia Jolo, vocês me acham no LinkedIn, me acham no Instagram, em qualquer plataforma a gente pode trocar, falar desses desafios no dia a dia. Então, muito obrigada. Obrigada pelo convite, Eva, foi um aprendizado, André, sempre, Ângela, a gente aprende no dia a dia e adorei. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês. A gente acabou passando um pouquinho, né, do tempo. A gente sempre combina de terminar às 9 horas, mas a gente acaba passando um pouquinho, porque quando o papo é bom, é assim. Eu coloquei aqui, o Davi tinha pedido um livro, né, indicação de livro. Eu coloquei aqui o Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, que acho que é o principal, né, a Bíblia da comunicação não violenta. Bom, agradeço a todo mundo e vocês já estão convidados para o nosso próximo encontro do Projeto Captivar, que vai ser dia 5 de agosto, no mesmo horário, né, às 19h30, com convidados também. A gente vai trazer um especialista, que, aliás, está aí acompanhando a gente nesse encontro, né, que é o Fábio Teixeira, a Eliana Arruda, a Patrícia, outra Patrícia, viu, Patrícia Alinsky? E a gente vai falar sobre gestão de mudança. E tá conectando aí com a comunicação não violenta. Então, a gente vai trazer uma pessoa que está passando, né, de uma empresa que está passando por toda uma questão de mudança, de fusão. Então, participem com a gente, que
vem coisa boa por aí, tá bom? Obrigada a todos vocês, um abraço grande. Vocês podem encontrar a gravação desse encontro lá no canal da Captiva, no canal do YouTube da Captiva, fica tudo gravado. Se vocês perderam os anteriores, a gente falou de lifelong learning, a gente falou de diversidade, falou de... que mais, gente? Foi tanta coisa que a gente já trouxe, diversidade, lifelong learning... Shakti, né? Oi? Liderança Shakti, liderança consciente. Obrigada, Eva, pela lembrança. Os nossos convidados nos acompanham. Obrigada, viu, gente? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.